Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eric Franklin, eu sou um dos fundadores do CSX Week. O CSX Week ele é o maior evento sobre sucesso e experiência do cliente do Brasil e eu também sou fundador da Key University. A Key University ela é uma instituição de ensino que capacita profissionais na metodologia de Customer Success e Customer Experience. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Camila Barbalho, assim como o Eric, eu sou fundadora do CSX Week e da KU University. Hoje nós iremos conversar com Rafael Nascimento, diretor de operações da Index. Para quem não conhece, a Index é uma ferramenta que capta a experiência do cliente de uma forma assertiva, através de diversas metodologias do mercado, utilizando como a principal metodologia o NPS. Rafael, primeiramente eu gostaria de agradecer sua participação. Seja muito bem-vindo no CSX Week 2021. Obrigado, Camila. Obrigado, Eric. O prazer é nosso de estar presente nesse evento. Então, Rafael, vamos fazer a nossa primeira pergunta, que é padrão para todo mundo. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e como a Index pode ajudar no sucesso e experiência do cliente dentro das organizações. Bom, para contar, eu acho que como a Index consegue auxiliar ou ajudar as empresas a entender melhor o comportamento do cliente deles, eu volto um pouquinho contando um pouco da minha trajetória aí. Obrigado pela oportunidade também. Eu estou na indústria já há algum tempo. Eu trabalhei na indústria privada, venho do segmento automobilístico e sempre trabalhando com monitoramento ou comportamento do consumidor, com Big Data, com pesquisa de satisfação e lealdade dentro da indústria automotiva, né? E há 12 anos atrás, exatamente há 12 anos atrás, a gente criou a Quest. A Quest é a nossa empresa mãe, é um grupo de empresas voltadas a monitoramento de satisfação e lealdade, comportamento do consumidor, geração de insights para a indústria. Inclusive, curiosidade, nasceu aí em Recife, né? Então, nosso primeiro cliente, que é nosso cliente até hoje, é aí de Recife. E nosso primeiro trabalho foi monitoramento de satisfação de um cliente, de uma concessionária, um grupo de concessionários de veículos. E daí a gente começou a trabalhar freneticamente com monitoramento de satisfação e lealdade e comportamento do consumidor. Eu sou um dos fundadores aqui da Index, tenho um sócio também fundador. E mais recentemente a gente lançou a Index no mercado. A Index é uma ferramenta nova, né, relativamente nova, ela tem 2 anos que ela foi lançada ao mercado, mas a nossa intenção era construir uma ferramenta de monitoramento com o nosso background de conhecimento de pesquisa de mercado, né? Então a Index ela vem já trazendo esse conhecimento, esse background, esses 12 anos de experiência com monitoramento de comportamento do consumidor. E a ideia foi criar uma ferramenta potente em análise, uma ferramenta simples, simplificada, mas potente em análise, para que a indústria de qualquer tamanho, desde o pequeno até a grande indústria, consiga monitorar a satisfação e fidelidade do seu cliente, geração de insight e, no final, melhorar a experiência do consumidor e do cliente, que é o grande objetivo nosso aqui, a nossa grande meta. E assim, normalmente o NPS ele passa a ser uma espécie de porta de entrada, né? Quando você começa nesse universo de experiência do cliente, no modo geral, o NPS ele é a batida de centro para muitas empresas. E eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião, e aí baseada na sua experiência também profissional de muitos anos nesse setor, falar um pouquinho sobre a estruturação de uma área de CX nas empresas. O que é que você tem visto normalmente na tua base de clientes? Como é que eles organizam essa área de CX dentro da empresa? Ela está dentro da área de marketing? Ela está dentro da área de vendas? Como é que normalmente, qual seria o melhor setup para fazer uma estruturação de uma área de CX na empresa? Só pegando o gancho da sua primeira colocação, sim, NPS, né, Promoter Score, uma metodologia muito importante, não é a única, né? Tanto que a gente mede multimétrica, a gente fala que a gente é uma solução multimétrica, né? A gente mede NPS, CSAT, SES e outras métricas dentro da ferramenta, mas é uma métrica, sim, muito importante. E ligada a essa métrica ou essa mensuração, na maioria das empresas, ligadas à área de Customer Experience, né? E aí o que eu vejo? Eu vejo muita coisa diferente em diversas empresas ou diversos segmentos, tá, Eric? Então, onde que essa área ligada, ela diverge um pouquinho.
Mas essa área, o que eu vejo é que ela tem ganhado bastante protagonismo dentro da indústria, dentro das empresas. Então, o ideal, na nossa visão aqui, é que seja uma área independente, ligada, obviamente, com todo o protagonismo, ligada a um C-level na empresa, quando não um C-level de experiência do cliente, que é para aí que as empresas têm caminhado com esse protagonismo da área de CX, mas a gente ainda vê algumas empresas que infelizmente somente trocam o nome da área, né? Então, você tinha ali já uma área de atendimento, etc., porque isso é tradicional nas empresas de terem e trocam o nome da área para uma área de Customer Experience, mas não dão esse protagonismo todo que uma empresa tem que ter, ou que uma área tem que ter, para ser realmente uma empresa Customer Centricity, né? Que eu acho que é o grande passo aí, a evolução da experiência do cliente, é que a organização olhe para o cliente como centro. E para a organização olhar para o cliente como centro dos negócios dele, essa área ela tem que ter um protagonismo dentro da empresa. Ela tem que ser uma área onde ela seja uma área independente e ela tenha empowerment para tomada de decisões, para alteração de processo, para transitar entre todas as outras áreas, e que todas as outras áreas entendam também que a experiência do cliente não deve ser só um departamento dentro da empresa, né? Deve ser um comportamento. Poxa, muito bacana. Eu acho que a centralidade do CX dentro das organizações, colocar como foco, é que faz a transformação. E falando desse universo de CX e CS que é imenso, e normalmente quem está começando fica um pouco perdido de tantas possibilidades. O que você recomendaria para pequenas empresas que querem melhorar a experiência dos seus clientes? Por onde começar? Qual a dica que você dá? A primeira coisa é estudar isso, né? Isso é uma ciência, né? Tem muita metodologia, tem muita teoria por trás que ajuda as empresas de qualquer tamanho, né? Tanto da pequena, média, grande, porque a gente fala que a pequena empresa ela querer começar a trabalhar com experiência do cliente, mas a gente tem muitas grandes empresas que ainda nem começaram definitivamente a trabalhar a experiência do cliente, né? Mas a primeira coisa para o profissional ou para a organização que queira realmente trazer o cliente para o centro das suas decisões, da sua unidade ali, é estudar isso, é ir atrás, tem muito material, vocês aí, um grande exemplo de evangelizador do tema, mas tem muito material para aquelas pequenas empresas que talvez não tenham recurso, você tem materiais gratuitos de diversas fontes aí. Então, o primeiro passo é estudar, entender o que é, para depois você montar isso dentro da sua empresa, da sua organização. Mas tenha em mente sempre que o principal é querer fazer isso, né? Querer trazer o cliente como centro. Tem uma versão romântica disso, que é falar amar o cliente, né? Mas eu traduzo isso em realmente ter o cliente como centro do seu processo, né? Olhar para tudo que você vai alterar na sua empresa e ter o cliente como o grande alvo disso, a experiência do seu cliente como o grande alvo disso. Mas o primeiro passo é estudar isso, né? Isso tem diversas formas de se fazer, mas é entender o que a gente quer fazer, o que a gente quer alterar. Legal, e ouvindo você falando agora, né, a gente percebe que uma colocação bacana é que muitas empresas grandes, elas também estão num processo, não é pelo fato dela ser grande, que ela já está mais madura nesse processo de experiência do cliente, né? Essa colocação foi muito bacana que você trouxe aqui para a gente. E as pequenas, elas estão começando e muitas vezes as dificuldades da grande talvez seja até maior, porque ela tem toda uma estrutura já formada e é mais difícil fazer uma mudança. As menores, talvez elas sejam mais ágeis. E aí eu queria pegar sobre esse tema de agilidade e falar um pouquinho sobre pandemia. A pandemia ela trouxe uma aceleração digital para as empresas e muitas empresas tiveram que se reinventar diante de tantas restrições que foram impostas para a gente. E isso modificou o nosso dia a dia. Eu queria ouvir, na sua opinião, sobre como foi que a Index ela ajudou as empresas a atravessar por esse processo de transformação digital e como é que vocês mesmos também atravessaram essas restrições e mantendo uma boa experiência do cliente. Realmente, Eric, a transformação na grande empresa, às vezes, ela é mais dificultosa. E eu faço um paralelo com talvez o tempo da empresa, né, ou a maturidade da empresa. Uma empresa hoje,
Uma grande empresa hoje, já de bastante tempo no mercado, ela tem uma dificuldade maior de fazer essa transição, porque você já tem ali uma tradicionalidade, você já tem as suas áreas implantadas, etc. Uma empresa que está nascendo agora, uma empresa que já nasce na era da experiência do cliente, é mais simplificada, independentemente do tamanho, né? A gente tem grandes empresas que nasceram agora já na era da experiência do cliente, que já tem o cliente como foco. Então, eu acho que eles têm que ser grandes exemplos, né? Aí a gente tem muitas empresas de tecnologia que estão nascendo, ou que nasceram já, empresas mais recentes, que são grandes exemplos de como tratar o cliente. E quanto à pandemia, né, isso realmente revolucionou a forma que a gente atende cliente, ou a forma que a gente se relaciona com o cliente, né? A gente aqui, como a gente é uma solução já digital, uma solução digitalizada, uma solução de captura de comportamento do cliente ou de opiniões de cliente de forma digitalizada, a gente conseguiu, através desse nosso braço digital, que é a Index, né, através do nosso braço digital, ajudar as empresas a acelerarem esse processo de captação de opiniões. Por exemplo, a gente atende aqui alguns call centers, desculpa, só corrigindo aqui, tá? Vai lá, vamos lá. A gente atende aqui alguns grandes e-commerce e a gente viu o boom que teve em compras, né, do canal tradicional para o canal digital. E a nossa ferramenta ajudou a essas empresas a entenderem melhor o comportamento desse cliente no e-commerce também, porque trazer insights de satisfação e fidelidade não é só isso, tá? O insight de satisfação e fidelidade, ele também ajuda a gente a entender melhor o comportamento do cliente, as necessidades dele, para vender mais para eles, para no final a gente conseguir impulsionar esses canais de forma comercial também. Poxa, você falou aí que ajudou bastante as empresas, né, através da plataforma de vocês. E eu queria saber o seguinte, você tem algum case de sucesso que você pode estar contando para a gente que aconteceu ao longo dessa sua jornada junto aos clientes? Tem diversos, a gente tem diversos cases, né? Principalmente na digitalização das pesquisas. Como a gente já é uma empresa de 12 anos, né, nesse mercado, eu comecei fazendo pesquisa de satisfação lá atrás, com questionários, por exemplo, de 40 minutos ao telefone com o cliente, né? Questionário de satisfação recorrente, estudos tracking. Então, a gente fazia estudos de 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos com o cliente ao telefone. E existe todo um movimento da indústria de captação de opinião de você ter questionários mais curtos, mais assertivos, mais diretos e principalmente com inteligência artificial para você conseguir fazer essa análise comportamental, né, com cruzamento de dados, etc. Então a gente sai e tem um case de uma grande indústria que a gente atende do segmento automotivo, essa indústria, mas que a gente faz já estudo para eles há 5 anos aproximadamente. E a gente fazia estudos de questionários lá atrás de 15 minutos, se eu não me engano, no telefone. E hoje a gente partiu para estudos totalmente digitais, via WhatsApp, e-mail e SMS para essa indústria, com questionário de 2 minutos. E fornecendo a mesma, se não uma maior quantidade de insights e análises que a gente fornecia com o questionário de 15 minutos, né? Então, esse é um grande case, ou a grande transformação que está passando essa indústria de pesquisa de satisfação e lealdade de clientes, né? Esse segmento de pesquisa de satisfação e lealdade de clientes. São questionários mais curtos, mais assertivos, mais rápidos, de uma forma user-friendly, para que o seu cliente ele consiga responder de forma mais rápida, mas por trás você tem que ter uma análise poderosa para conseguir gerar a mesma quantidade de KPIs que você gerava em um questionário de 15, 20, 30 minutos ao telefone com o cliente. Muito legal. E aproveitando que a gente está falando de pesquisas e formulários, muita gente quando está começando a fazer pesquisa, existem duas grandes métricas, né, dois grandes modelos de pesquisa, que é o CSAT e o NPS. E você, como especialista da área, eu queria um pouquinho ouvir a sua opinião. Em que momento a gente deve usar o NPS? Em que momento a gente deve usar o CSAT? Se existe uma dosagem também, um limite, porque hoje em dia está todo mundo fazendo muita pergunta o tempo todo e isso dá uma certa sobrecarga no cliente. Então, a pergunta é qual é a dosagem e em que momento eu uso o NPS, em que momento eu uso o CSAT? Realmente a gente tem que tomar cuidado com a fadiga que a gente está criando nos clientes, né? A gente tem que lembrar também que não é só a gente, ou não é só aquela empresa que está tentando pesquisar o cliente naquele momento. Aquele cliente se relaciona com N outras empresas que também estão tentando ouvir a opinião daquele cliente.
Essa é uma preocupação, Eric, que você colocou, de todo o setor, de até onde a gente chega, né? Ou qual que é o limite dessa fadiga do cliente fornecer esse feedback para vocês, para a gente. Mas a gente já tem algumas outras ferramentas ou algumas outras iniciativas que é a captura da satisfação e lealdade do cliente sem perguntar nada para ele, né? Através de análise comportamental, redes sociais, etc. E isso é uma grande tendência, né? Então, bom, e aí, dentro dessas pesquisas ou desses formulários, a gente pode ter N métricas, NPS, CSAT, SES, etc. Eu costumo dizer que é o seguinte, né? Cada dor um remédio, né? Então, cada momento uma métrica a ser aplicada. Isso é muito particular de cada empresa, análise da jornada dessa empresa para determinar onde você aplica o NPS e onde você aplica o CSAT. Mas, em linhas gerais, satisfação a gente aplica para pontos específicos, né? Então, qual foi a sua satisfação com o processo de entrega? Qual foi a sua satisfação com o tempo de entrega? Qual foi a sua satisfação com a cor da embalagem do produto, etc. E NPS, a gente quer fazer uma análise mais abrangente. Então, considerando tudo isso, ou esse relacionamento, né, ou toda essa jornada, quanto que você indicaria essa empresa, né? Então, ali o cliente ele vai acabar considerando tudo. Existem também NPS específicos de alguns pontos da jornada, mas a gente tem que lembrar que o cliente ele não distingue isso na hora de te recomendar, né? Então, se eu perguntar qual que é seu NPS especificamente do processo de entrega, mas eu tive uma experiência ruim no processo de compra, né? Falando um exemplo de um e-commerce, isso com certeza vai contaminar essa análise. Então, o NPS eu indico aplicar quando a gente quer analisar uma jornada ou um relacionamento, né? Eu quero analisar um relacionamento já de um determinado tempo, ou uma jornada por completo, uma parte da jornada por completo, e o CSAT, quando a gente quer analisar pontos específicos, quando eu quero analisar aquele ponto de contato com o cliente ou aquela microjornada com o cliente. Poxa, bacana, mas eu queria me aprofundar, né? Nessa pergunta, nem estava aqui, mas eu queria me aprofundar um pouco mais. Você falou assim, espaçado, né? O NPS, você diria o quê? 3 meses, 6 meses? Porque é uma pergunta que todo mundo faz. Poxa, eu devo aplicar quando? Depois de 3 meses, 6 meses, 2 meses? Tem alguma indicação para isso ou depende de negócio para negócio? Depende um pouco de negócio para negócio, mas tem algumas aplicações padronizadas, né? Ou que se aplicam de uma forma mais transversal na maioria das empresas. E não falando somente de NPS, né? Falando de captura de experiência do cliente. Quanto mais próximo dessa experiência você captar a opinião desse cliente, mais real, ou entre aspas, mais real vai ser essa opinião desse cliente. Porém, isso depende, como eu falei, né? Se a gente está analisando, por exemplo, um relacionamento com algo que você leva um tempo para você ter essa sua opinião, você não pode aplicar logo após o cliente receber o produto. Vou dar um exemplo aqui, um automóvel, né? Você comprou um automóvel, eu quero saber qual que é o NPS desse veículo específico. Então, se eu aplico esse NPS no cliente saindo da concessionária, saindo da loja, desse produto específico, se ele recomendaria, ele ainda não teve tempo de utilizar, de analisar, etc., esse automóvel. Então, eu preciso analisar essa jornada, qual que é esse tempo, para entrar com a métrica. Ao mesmo tempo, se eu quero analisar qual que é a indicação do processo de compra em um e-commerce, em uma loja virtual, se eu quero saber ali qual que foi a minha usabilidade daquele site, se ele carregou rapidamente, se eu conseguir identificar meu produto rapidamente, eu consigo aplicar esse NPS logo após a compra desse cliente. Então, isso varia e depende de empresa para empresa. Agora, o recomendável sempre analise a sua jornada, para a gente saber o ponto ideal de aplicar cada métrica ou o momento ideal de aplicar cada pesquisa, né? Às vezes ela pode ser logo após a interação com o cliente e às vezes ela precisa de um tempo para que essa opinião do cliente ela esteja mais madura para fornecer os insights que a gente precisa. Bacana. E o interessante é fazer uma correlação, né? Porque às vezes você recebe um NPS 10 e quando você vai ver a adoção, a pessoa não está usando a ferramenta. Porque eu gostei da venda, mas não utilizo, então é bacana também fazer as correlações através de indicadores aí para poder ter uma análise mais
mais assertiva. Mas agora, Rafael, vamos falar um pouquinho do CSX Week. Conta pra gente um pouco mais sobre a sua palestra. Vamos deixar o pessoal curioso aí. Dá um spoiler do que você vai falar da sua palestra no CSX Week. Bom, obrigado pelo convite ali, né, para eu falar alguma coisa da nossa experiência aqui. Mas o que eu vou tentar traduzir é CX de uma forma simplificada, né? Então, talvez falando ali, pegando um gancho da pergunta do Eric, como que uma empresa que está começando, ela olha a experiência do cliente, ou como que ela começa ali, eu vou tentar trazer isso de uma forma simplificada, né? Experiência do cliente a gente pode falar de uma forma muito simples ou muito complexa sobre o mesmo tema. Eu prefiro falar de uma forma muito simples, porque isso se comunica com todas as empresas, e eu acredito que que a experiência do cliente deva ser universal e tem que ser universal. Toda empresa precisa pensar dessa forma. Então, eu vou trazer uma apresentação de uma forma muito simplificada para explicar, principalmente para aquelas pessoas que estão tendo o primeiro contato agora com Customer Experience, com a experiência do cliente, o que é isso, né? Na visão de alguém que analisa algumas empresas, que aplica, que ajuda as empresas a melhorarem a experiência do cliente, e também na visão de alguém, eu, no caso, que aplicou isso na própria empresa, né? Então, o que eu olhei quando a gente foi aplicar isso aqui? Porque há 12 anos atrás a gente não falava desse tema, né? Então, o que eu olhei? O que eu fui estudar? Quais são os pilares que eu fui atacar? O que eu fiz aqui para que a nossa empresa se tornasse mais centrada no cliente, né? Então, é isso que eu vou tentar trazer nessa minha fala para todo mundo, tá? Muito legal, eu já estou querendo assistir, né? Vocês que estão querendo entender como é que inicia esse processo, ele vai deixar muito mais prático. E é interessante ele falar que CX a gente pode falar de forma simples e de forma complexa, isso é realmente um fato. Eu já vi falar de experiência do cliente de forma muito simples, onde a gente consegue entender, e também de forma muito complexa, que a gente faz aquela interrogação, para onde é isso? Então eu acho que a palestra do Rafael vai ser esclarecedor para você que está querendo entender mais sobre a experiência do cliente. E se você ficou interessado, vamos agora acessar nosso site, o www.csxweek.com.br. O evento é totalmente gratuito e 100% online e eu espero vocês lá. Pessoal, eu sou fã da palestra do Rafael, tá? E com certeza o material que ele vai preparar para a gente vai ser de primeira qualidade, e eu já estou curioso aqui para assistir a sua palestra, Rafael. Rafael, eu gostaria de agradecer a sua participação, parabéns pelo seu trabalho. Nós estamos muito felizes de ter você aqui no CSX Week 2021. Eu que agradeço, Eric, Camila, pelo convite, pela participação. Para a gente é muito importante também estar junto com vocês nesse evento, o maior evento de experiência do cliente que a gente tem aqui no Brasil esse ano, né? Então, é muito importante para a gente estar junto com vocês, não só por questão de marca, de divulgação, não é só isso, tá? É realmente porque a gente queria participar desse evento contigo aí, a gente já vem conversando, Camila, há bastante tempo sobre isso. Eric, sobre a minha palestra, a minha apresentação, você é suspeito. Muito obrigado pela gentileza aí. Mas para a gente é um motivo de muito orgulho estar presente também, ou fazendo parte de alguma forma desse evento, tá? Que realmente é um evento que ajuda muito as empresas a se estruturarem ou se prepararem para oferecer uma melhor experiência para o cliente, que no final das contas é o que importa, né? Então, se você quer saber mais da Index, tem um stand virtual direto do site do CSX Week, você basta acessar lá que você vai encontrar várias novidades dessa plataforma. Pessoal, é isso. Hoje nós conversamos com Rafael Nascimento, diretor de operações da Index, que está no CSX Week. Tchau, tchau.